Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube. Curtam, comentem, espalhem a palavra do Meninos Eu Vi por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure aí como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio por essa plataforma. Antes de começar, eu tenho sempre que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter, chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento, que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considere também ser apoiador pago. A Mala e este podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante fortalecer esse tipo de produção, principalmente na era que a gente vive, onde existe uma fadiga de redes sociais, os algoritmos não entregam o que a gente quer, passam longe da qualidade e a gente fica perdido sem saber o que ler, ouvir e ver. Apoiando a Mala, você estará automaticamente apoiando o Meninos Eu Vi. Para conhecer, assinar e apoiar, acesse a Mala no malanewsletter.substack.com. Se você ficou na dúvida do link, basta acessar aí as minhas redes sociais que você encontra o Linktree com o link dela por lá. E por fim, quero saudar todos os ouvintes da Rádio 98 News de Belo Horizonte, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Minas Gerais. Este podcast é também veiculado na 98 News todos os sábados no 103.3 de Belo Horizonte ou através do YouTube 98 News. Hoje vamos falar de uma série da Netflix, ou a série da semana da Netflix, descontando aí Stranger Things, claro, é O Monstro em Mim. Why are you here? Did you kill her? What do you think? Niall Jarvis moved in down the street from me. Maybe my next book should be about him. The whole world thinks they know what happened. But I didn't kill my wife. People just want gossip and carnage. You want to be re-legitimized. I can offer a new narrative. I'm gonna roll the dice on you. Well, all right then. Don't let me down. Spending all that time with a possible murderer doesn't scare you. You're not how I pictured you. I had a rough few years. You got bloodlust, I can smell it. Esse vai ser um episódio um pouco diferente desse podcast, porque eu quero discutir algumas coisas que vieram à minha cabeça enquanto eu estava assistindo essa série que me foi recomendada por muita gente, ela já tá há algumas semanas na Netflix, mas eu demorei um pouco para assistir, até porque eu viajei, por aí vai. Mas quando eu peguei, eu acabei encarando em 2 dias, não é uma série muito difícil de assistir, e eu vou chegar lá do porquê que é uma série bem fácil de assistir, mas ela me pegou e eu acabei assistindo ali em 2 dias, um pouco atrasado no hype. Vocês bem sabem como é que funciona, a Netflix solta muitas séries por semana, por dia talvez, e a gente não consegue acompanhar, como a gente não consegue acompanhar nada, tá até no texto introdutório aqui desse podcast, a gente não consegue acompanhar tudo que é despejado nos streamings, tudo que é lançado todas as semanas, e a gente acaba selecionando uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu vou confessar pra vocês que essa série não tava no meu top 5 ou até no meu top 10 de coisas para assistir. Tem muito filme para assistir, ainda mais nessa temporada de premiações, temporada de Oscar. Eu tô com uma lista aqui, vários links aqui para assistir, mas eu resolvi assistir a O Monstro em Mim, ou The Beast in Me, por conta de recomendações, e muita gente vinha falando a melhor série do ano e por aí vai. Primeiro eu queria falar sobre do que se trata
O Monstro em Mim. É uma série criada por um cara chamado Gabe Rotter, roteirista, produtor, romancista americano. É o primeiro trabalho grande dele como roteirista na TV. Ele já fez ali roteiros para aquele revival de Arquivo X, trabalhou em Arquivo X, mas é o primeiro grande trabalho dele. Ele tem romances lançados e por aí vai. Então não tem muito o que dizer sobre o Gabe Rotter, eu vou falar sobre o roteiro, mas eu não tenho muito o que dizer sobre ele. A série é estrelada, e esse é um dos motivos que me chamou a atenção, é estrelada pela Claire Danes e o Matthew Rhys, 2 atores acima de qualquer suspeita, e eu vou chegar lá sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o elenco. Ela é produzida ou coproduzida por um monte de gente interessante. Tem desde o Howard Gordon, que foi um dos criadores e produtores de Homeland, a série que a Claire Danes interpretou brilhantemente ao longo de, 7 ou 8 temporadas. A Jodie Foster tá entre os coprodutores aqui, então isso tudo vai juntando, a gente vai juntando essas peças todas e vai montando o quebra-cabeça e vai juntando elementos que acabam nos levando a assistir uma série como essa. E também, alguns episódios foram dirigidos pelo Antônio Campos. O Antônio Campos, aqui no Brasil, ele é conhecido como o filho do Lucas Mendes. Todo mundo conhece o Lucas Mendes, Manhattan Connection, jornalista mineiro brasileiro. O Antônio Campos é filho dele, seguiu carreira no audiovisual nos Estados Unidos como diretor. Ele tem pelo menos um filme que eu gosto bastante, que é O Diabo de Cada Dia. Mas ele tem aí uma carreira gigantesca de serviços prestados, principalmente a direção de séries. Ele dirigiu, ele foi coprodutor de The Sinner, ele dirigiu uma minissérie chamada A Escada, The Staircase, vocês lembram dessa minissérie? E por aí vai. É um cara que aqui no Brasil a gente acaba prestando atenção um pouco mais nele pelo fato dele ser o filho do Lucas Mendes, mas é um cara que dá pra prestar atenção. Então a gente junta todas essas coisas e embarca na trama que conta a história dessa escritora vivida pela Claire Danes, é uma escritora que ganhou um prêmio Pulitzer lá atrás, há alguns anos, é uma escritora considerada genial e tá ali lutando para escrever o seu segundo livro, não tá tendo muita inspiração, é um assunto até parece interessante, mas a gente acaba chegando à mesma conclusão que ela, que não é um livro que as pessoas vão querer ler. Enfim, tá sendo ali pressionada pela editora, pela companhia que publica seus livros, e ela está nesse momento de bloqueio criativo porque ela passou por um momento muito triste na vida, perdeu um filho, ela e a esposa perderam um filho num acidente de carro, e a gente vai vendo todo o desenrolar dessa história do filho, a gente vai vendo flashbacks do filho e vai entendendo o papel dela, da esposa. Isso tudo é mostrado com detalhes ao longo dos 8 episódios dessa minissérie. E aí, num determinado momento, num determinado dia, logo no início da série, um novo vizinho se muda para a casa ao lado. Quem é esse vizinho? É o papel do Matthew Rhys, é o Niall Jarvis, que é um grande construtor, empreendedor, e ele tá às voltas com um grande condomínio, que é o Jarvis, sei lá das quantas, esqueci o nome, um grande condomínio revolucionário para a cidade de Nova York. Eu esqueci de dizer que tanto ela quanto ele moram numa cidadezinha ali nos arredores de Nova York, um subúrbio com casas maravilhosas e por aí vai. Então ele tá às voltas com isso, lutando contra uma vereadora que não quer que o grande empreendimento aconteça. E ele também tem uma história, um passado meio nebuloso, porque a mulher dele, a esposa dele, desapareceu misteriosamente e ele, enfim, o corpo nunca foi achado e ficou naquela história de: será que ele matou? Será que ele não matou? Ela suicidou? Oficialmente ela suicidou, deixou um bilhete lá, uma carta de suicídio. Então, oficialmente para a polícia, ela suicidou. E aí a gente começa a desenrolar essa história. Já deu para vocês perceberem que é um thriller
E como que a história dos dois vai se juntar? Ela, no primeiro momento, acha ele muito antipático, e realmente ele é. O personagem é feito dessa forma, o personagem do Matthew Rhys, né, o Niall Jarvis, ele é construído dessa forma, de uma forma muito antipática. Ele é arrogante, antipático, você não gosta dele. Na verdade, você acaba gostando dele porque o trabalho do Matthew Rhys é muito nesse sentido. Por mais que ele tenha todas essas características negativas, ele inclui alguns pontos na personalidade ali que você acaba se interessando. Tem alguma coisa aí que a gente gosta, e isso vai sendo desnudado ao longo da série. Mas enfim, como que as histórias dos dois se juntam? Ela acaba tendo uma ideia e propõe pra editora dela, a editora topa na hora, de escrever um livro da história dele, porque ele é um cara super, desde que tudo aconteceu, ele é um cara super arredio, ele não deu entrevista, não escreveu livro, não tem nada sobre ele, e as pessoas têm uma curiosidade muito grande de saber quem é ele, qual é a versão dele da história do desaparecimento da esposa, e eles eram super do jet set de Nova York ali, ela era dona de uma galeria de arte famosa, e as pessoas têm essa curiosidade. A editora vê essa oportunidade, a própria personagem da Claire Danes também vê essa oportunidade, uma oportunidade de escrever algo que as pessoas se interessassem, escrever algo que as pessoas se interessem, escrever algo que vá dar uma repercussão, que vá vender livros, mais até do que ter uma repercussão de crítica, mais até do que ganhar prêmios. Eles querem vender livros. Ela vê isso, acaba propondo pra ele, e ele topa, porque ele gosta dela, ele tem o livro dela, e ele acaba topando a empreitada de contar a história dele. Mas desde o início ela deixa claro que não é uma autobiografia oficial, ela vai conversar com todo mundo. E aí, realmente, ela começa a investigar a vida dele e conversar, desde os sogros, né, os pais da mulher morta, até um agente do FBI que a procura para falar sobre ele, entre outras pessoas que vão aparecendo nesse caminho para ela conseguir montar esse quebra-cabeça da vida do Niall Jarvis, e ao mesmo tempo em que ela não sabe, ela tem lá suas dúvidas, será que ele matou? Será que ele não matou? E outras histórias relacionadas ao passado dela, ao passado dele vão aparecendo. Enfim, é um thriller com um roteiro bem construído, até bem construído. Eu tenho algumas críticas a ele, vou falar sobre isso, mas é um thriller que te entretém, um ritmo, uma série com um ritmo muito bem feita, uma série daquelas que a Netflix sabe fazer muito bem, com ganchos ao final de cada episódio, e um outro episódio começando, tem um episódio todo de flashback, onde a gente vai entender toda a história, porque tudo isso que eu falei, a morte da mulher, a investigação sobre ele, aconteceu anos atrás. Então a gente vê os flashbacks anos atrás, a gente entende realmente o que aconteceu mais lá pro final da série. Já vou entregando isso, tá? Não é spoiler nenhum, tem esse episódio mais lá pro final da série, mais especificamente é o episódio 7. A gente entende então tudo o que aconteceu. Mas enfim, o que eu queria falar sobre O Monstro em Mim é que é uma série Netflix. Vocês bem sabem que eu tenho uma resistência para a série da semana da Netflix. Eu até abri uma exceção para essa aqui e abri uma exceção para Stranger Things, que eu acho que é um capítulo à parte na história da Netflix, é um capítulo à parte até na própria história das séries, é talvez a série mais bem sucedida da Netflix. Eu não tô falando de números, eu tô falando em termos de repercussão. E eu abri uma exceção, assisti os 4 episódios que já estão disponíveis. Vou falar sobre a 5ª temporada de Stranger Things mais pro fim do ano ou no início do ano que vem, quando todos os episódios estiverem disponíveis, mas eu queria falar sobre essa coisa da série da Netflix, e isso ficou me passando muito pela cabeça enquanto eu assistia O Monstro em Mim. Essa é uma série algoritmo. O que é série algoritmo? Bom, a gente fala muito sobre algoritmo quando a gente fala da coisa da própria Netflix. Na verdade, todas as outras plataformas também agem dessa forma, mas eu acho que a Netflix é quem melhor faz isso, até porque a plataforma da Netflix
a experiência do usuário na Netflix é a melhor possível. A Netflix é disparado a melhor plataforma. Todas as outras usam isso também, mas a Netflix utiliza isso melhor e a gente sabe muito bem que eles vão nos recomendando coisas. Se vocês já acessaram a Netflix, vocês sabem isso muito bem, eles vão te recomendando coisas, eles vão te jogando coisas com base no que você, não só no que você marca que gosta, mas no que você está assistindo, no que você está colocando na sua lista para assistir, no que você está colocando na sua lista para assistir no futuro, tanto coisas que ainda não estrearam, quanto coisas que acabaram de estrear. Eles vão juntando esses dados e vão te oferecendo novas coisas de acordo, vão moldando o seu gosto. E também eles vão moldando o tipo de produção que eles fazem, e aí a gente entra nisso que ficou passando pela minha cabeça sobre a série algoritmo. O Monstro em Mim é claramente uma série algoritmo. O que é uma série algoritmo? É uma série baseada em dados que vão sendo coletados na Netflix, dados que incluem o que as pessoas gostam, atores, diretores, roteiristas, tudo que as pessoas acabam gostando, tudo que faz sucesso na plataforma ou até fora dela, vai sendo colocado nesse grande banco de dados, nesse grande algoritmo, e isso vai moldando a própria Netflix. A Netflix vai pegando esses dados e isso vai direcionando a plataforma para as próximas produções. E isso não é de agora. Se a gente pegar House of Cards lá atrás, que foi uma das primeiras séries feitas, umas primeiras grandes séries feitas pela Netflix, House of Cards já era uma série algoritmo, porque tinha um ator, naquela época um ator super conhecido, super reconhecido, depois ele caiu em desgraça, que era o Kevin Spacey, uma trama política. Isso, só essas duas coisas já davam o tom do que as pessoas queriam. As pessoas queriam tramas políticas, as pessoas queriam atores conhecidos, como, por exemplo, o Kevin Spacey. Então eles juntaram isso e construíram House of Cards. O Monstro em Mim, eu disse que é claramente uma série algoritmo, por quê? Tem dois atores super conhecidos de duas séries que fizeram um grande sucesso na Netflix. Não foram séries produzidas inicialmente pela Netflix, mas são daquelas séries que eles compraram. E no caso do The Americans, a série estrelada pelo Matthew Rhys, a Netflix comprou e levou até o final. A Homeland foi uma série que estava na Fox, depois foi exibida na Netflix. Então são dois atores, dois grandes atores, não tô aqui desmerecendo o trabalho deles, não. São dois grandes atores de duas séries muito conhecidas da Netflix que finalmente foram juntados pelo algoritmo, pela Netflix, por quem quer que seja. Isso tudo que eu tô fazendo, eu não tenho dados, não dá pra gente dizer concretamente que essa série foi feita com base no algoritmo. O algoritmo mostrou que eles tinham que juntar a Claire Danes e o Matthew Rhys. Não é isso. O algoritmo mostra quais as séries, quais os atores. Então, pra mim, é muito óbvio que isso é uma série algoritmo, até porque tem o Jonathan Banks. Quem é o Jonathan Banks? Que faz o papel aqui do pai do personagem do Matthew Rhys. Jonathan Banks, você bem se lembra dele em Breaking Bad. Jonathan Banks é um ator super veterano, mas ele fez o papel do Mike, tanto em Breaking Bad quanto em Better Call Saul. Aliás, eu tava olhando algumas informações sobre essas séries. É engraçado como Better Call Saul é hoje considerado uma série até melhor do que Breaking Bad em vários momentos. Enfim, isso é papo outra hora. Mas é um ator super veterano que tem muitos serviços prestados à dramaturgia, mas que muita gente acabou conhecendo por causa de Breaking Bad. Então você junta a moça de Homeland com o cara de The Americans, com o cara de Breaking Bad, sem falar nas outras pessoas do elenco, como por exemplo a Brittany Snow que tá ali naqueles filmes Pitch Perfect, como por exemplo a Natalie Morales, várias pessoas, vários rostos conhecidos da telinha e da telona se juntaram aqui nessa minissérie, aí dirigida pelo Antônio Campos, que é um cara que tem um estilo de direção que acaba agradando o público geral, que acaba agradando a própria Netflix, e você tem uma série algoritmo. Série algoritmo é necessariamente ruim? Não.
não é necessariamente ruim, porque a série Algoritmo ela é feita para agradar. Mas não espere que a série Algoritmo vá te trazer alguma coisa nova. Ela tá ali para te entreter. Ela vai te entreter ali naqueles momentos, naquelas 8 horas mais ou menos que dura essa minissérie. Ela vai te entreter ali, mas você vai se esquecer dela. Você não vai colocar... Eu até acho que muita gente vai colocar essa série como top 10 do ano, tá? Talvez eu coloque, não sei, a gente vai ver isso ainda nesse mês de dezembro ou até em janeiro. Mas o fato é que um roteiro bem feito, com todos esses atores, uma direção bem feita, é a receita perfeita para mais um sucesso da Netflix. Só que eu fico com um sabor amargo na boca. Eu fico com aquela sensação de que é tudo pré-fabricado, não nasceu organicamente. Nunca nasce organicamente uma série Algoritmo como essa. Eu não tô dizendo que é culpa do roteirista, que é culpa dos atores ou dos produtores, não. Todos eles foram envolvidos nessa história, acharam uma história interessante para poder contar, os produtores, a Netflix, os atores toparam a empreitada, tá tudo certo, mas me deixa um gosto amargo na boca de que estão me empurrando coisas para eu assistir que às vezes eu não pedi por elas. Eu não funciono como a maioria das pessoas que acessa a Netflix, até porque o meu trabalho é esse, o meu trabalho é um trabalho de pesquisa, eu pesquiso o que assistir, eu não assisto todas as séries, você aí que me encontra nas ruas e pergunta se eu assisti tal série, não, eu não assisto todas as séries, eu assisto muito poucas séries, eu sempre privilegio filmes, porque eu quero assistir aquela série que realmente interessa. E isso é um trabalho de pesquisa. Não é simplesmente você abrir a plataforma, ver o que tá bombando e assistir. No caso, a Netflix, mas isso vale para todas as outras. Por isso eu sempre digo para vocês que eu prefiro séries da Apple, prefiro séries da HBO, porque tem uma maneira diferente de se construir séries ali dentro dessas duas empresas. Por exemplo, Prime tá indo muito pro caminho da Netflix, mas essas duas, HBO e Apple, tem uma maneira diferente, trabalham menos com o algoritmo e mais com o fator humano. E quando a série é algorítmica, me dá essa sensação de que tá sendo me empurrada, que estão me empurrando uma série goela abaixo, e eu já fico um pouco meio com uma preguiça de assistir essa série. Isso significa que o Monstro em Mim é ruim? De novo, não. Não é uma série ruim, eu disse pra vocês que eu assisti do início ao fim em 2 dias, ela me pegou, eu fiquei entretido por ela, tenho muitas ressalvas quanto ao roteiro. O final, por exemplo, é muito decepcionante, tem várias pontas soltas, mas isso pro público normal não importa, entendeu? Você que tá me ouvindo, você quer simplesmente uma dica do que assistir, talvez a grande maioria de vocês seja esse tipo de espectador, que quer simplesmente abrir a Netflix ali, ou Prime Video, ou qualquer outra plataforma, e pegar a série da semana, e o amigo te falou que essa série é boa, o seu parente te falou que essa série é boa, tô assistindo isso, assiste porque é legal. A gente vai muito em função de recomendações, assim como a gente vai atrás das recomendações das próprias plataformas. Então, é isso que eu tô dizendo. A série algorítmica, ela já chega com algumas estrelinhas abaixo na minha cotação. A série tem que ser muito boa pra eu dar uma chance a mais pra ela. Ela tem que ser muito boa mesmo, ela tem que ir muito além pra que eu coloque ela no topo ali, ou nos topos das minhas listas de melhores, das minhas listas até do que assistir. Essa é o Monstro em Mim, eu dei uma chance e enquanto eu tava assistindo me veio tudo isso na cabeça, e é por isso que eu tô conversando mais sobre isso do que efetivamente sobre a série. Esse episódio é um pouco essa conversa, eu não queria falar sobre a série, até porque a série não tem muito o que dizer, é um thriller com várias pontas soltas, várias pontas amarradas, que você vai ter
uma solução do mistério que eu achei pífia no final das contas, mas você vai encontrar ali uma solução. Eu acho a última cena da série horrorosa, pavorosa, na verdade. É muito clichê, muito clichêzão, mas eu entendo que isso agrada. Eu já disse aqui, eu sempre digo que o clichê, quando bem feito, ele é bem-vindo. Não é o caso aqui. Aqui é uma série clichê, de novo, vai agradar. De novo, a grande maioria de vocês vai gostar dessa série porque quer apenas alguma coisa para poder se entreter ali naquele determinado momento e depois não quer ficar pensando sobre ela. Você mesmo vai perceber que tem um monte de ponta solta na série, mas tudo bem. A Netflix não está preocupada com isso. A Netflix quer que você passe 8 horas ali assistindo e comentando sobre O Monstro em Mim. Eu acho até que a série é carregada pelas interpretações dos atores, apesar de que eu acho que a Claire Danes tá sempre com aquela carinha de chorona, né? Ela tá aqui meio que interpretando um papel num piloto automático ou alguma coisa assim. Ela tá fazendo aquela carinha de chorona dela. Muita gente não gosta disso. A Claire Danes é uma boa atriz, ela tem bons momentos, mas outros em que ela fica meio no piloto automático ali, repetindo performances. Então eu acho que aqui ela repete algumas coisas de Homeland. Enfim, no final das contas, o que eu queria dizer é isso. Pense no que você tá vendo, procure dicas. Eu tô aqui para isso, inclusive, tá? Eu tô aqui fazendo esse podcast, tô fazendo todo o meu trabalho nas rádios, na Mala, em todas as minhas plataformas, em todas as minhas propriedades, para te mandar isso, para te oferecer isso, para te dar uma dica de algo certeiro para você assistir. Nem sempre o algo certeiro para você é o que é certeiro para mim. Você pode pegar uma dica minha e não gostar, você pode simplesmente detestar uma dica minha, mas o fato é que eu tô aqui pesquisando, entendendo os movimentos e te dando dicas do que ver, assistir e pensar sobre como essas coisas interferem nas nossas vidas. O Monstro em Mim não interferiu muita coisa na minha vida, não. Eu dou 3 estrelas para essa série. E agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Me conta pelos meus canais, através aí da caixa de comentários do Spotify, através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Se você estiver aí ouvindo esse episódio pelo YouTube, comente aí embaixo que eu tô sempre ali passando e respondendo. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!